Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Filipenses 2, a partir do versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por este tempo. A igreja do Senhor está reunida para buscarmos juntamente a tua face, e nós nos colocamos, ó Pai, diante do teu santo trono, agradecidos por tão grande redenção, através do teu Filho amado, que deu-se a si mesmo e se entregou para morrer numa cruz, assumindo o nosso lugar. Te agradecemos, ó Pai, porque ele cumpriu o propósito para o qual o Senhor o enviou. Ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda, permaneceu firme. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te louvamos no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Estamos desenvolvendo esta série, a recompensa da honra. Eu não sei se temos algumas pessoas que estão conosco nesses dias pela primeira vez e não esteve sendo ministrado a respeito deste tema, mas temos a cada semana progredido e permaneceremos nele até o tempo determinado pelo Pai, debaixo da direção do Espírito Santo. Eu estou certo que estamos no caminho, no propósito correto. Estamos sendo aperfeiçoados e moldados. Aquilo que você ouve vai formatando algo em você. Por isso é importante você selecionar quem você ouve. Algumas pessoas, elas estão debaixo de encantamento e muitas vezes despertadas dos seus sentimentos e provocadas nas suas emoções, e elas se comparam a outras pessoas e elas almejam ter e ser o que aquela pessoa representa nas redes sociais. Existe um mundo encantador, e se colocar um filtro fica ainda melhor. Mas o final nós já sabemos, o final do filme, porque não existe um outro lugar melhor para estarmos do que no centro da vontade de Deus. E para estarmos no centro da vontade de Deus, requer da nossa parte renúncia. O apóstolo Paulo, ele escreve esse texto, e esse texto é muito extraordinário, porque ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele esvaziou-se a si mesmo, não deixou ser tomado por vaidade, por soberba, arrogância, prepotência, altivez, para tomar o lugar daquele que o enviou. Jesus sabia exatamente o lugar que Deus o havia estabelecido, e ele permaneceu neste lugar. A recomendação para mim e para você é que haja em nós, Paulo disse, que haja em vós o mesmo sentimento, que possamos abrir mão, e é necessário abrirmos mão para que a vontade do Pai se cumpra em nós. Sempre, 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 na nossa chamada para seguir Jesus, vai reivindicar e requerer de nós renúncia. Você quer ser meu discípulo? Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu estava ministrando nesta manhã, ministrei às 10 da manhã, e um discípulo veio a mim e falou, apóstolo, que palavra extraordinária, maravilhosa, mas ela é um pouquinho forte.
Mas lógico que nós somos fortes e a palavra forte é para os fortes. Os fracos comem legumes. Desculpa a minha franqueza. Mas nós estamos diante de pessoas preparadas para ouvir uma mensagem forte. Quantos estão assim preparados para ouvir uma mensagem um pouquinho mais forte? Paulo, ele escreve a algumas igrejas e ele destaca dizendo: olha, eu não posso falar a vocês como pessoas espirituais, porque ainda vocês são carnais. Eu estou alimentando vocês com leite, porque vocês ainda não podem ter um alimento mais sólido. Mas eu louvo a Deus porque na comunidade global nós avançamos e podemos ter da parte de Deus um alimento mais sólido. Então hoje vai ter um pouquinho mais de sustância. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E nesses dias o Espírito de Deus tem trabalhado no meu coração sobre esta expressão servo. Ele se tornou em figura humana e se colocou à disposição para servir. E por toda esta semana eu tenho pensado a respeito deste texto. Existe um texto tão extraordinário e maravilhoso, e algumas pessoas baseiam a chamada em Cristo Jesus para viver simplesmente na dimensão de Maria. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa, é possível que ela esteja nos ouvindo, se não ouviu vai ouvir, porque nós vamos transmitir a mensagem. Ela disse: eu não gosto desse texto. Ela disse: eu não gosto desse texto nem da mensagem do filho pródigo. Eu falei: não tem problema não gostar do texto, o importante é viver o texto. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Como que pode entender um texto desse? Outro dia também eu vi uma pessoa dizendo: eu não gosto desse texto. Como que Deus tem prazer na morte do justo? Porque o ímpio não está preparado. Ele não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio vai para o inferno e o justo vai estar com ele. Então tem alguns textos na Bíblia que nós não vamos entender, compreender, simplesmente obedecer. Lucas capítulo 10, versículo 38, esse texto diz que Jesus, ele foi a uma aldeia onde morava Marta, Maria e o seu irmão. Marta, ela era anfitriã. O texto diz que Marta recebeu Jesus na sua casa, e Maria se colocou aos pés de Jesus para ouvir Jesus. E o texto diz que Marta estava ocupada com muitas coisas, muitas atividades, e Jesus ali conversando com Maria. Eu fico imaginando Jesus ali com Maria, e Jesus na sua singeleza, na sua pureza e a sua forma de compartilhar. É possível que Maria estava muito feliz, e quando a gente está entre amigos e compartilha alguma coisa, muitas vezes muito sorriem, e eu creio que estavam um tempo assim, eles estavam bem num lugar muito bom para se conversar, e Maria estava ali aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Mas isso incomodou Marta, porque Marta estava ocupada com muito serviço. Então ela vem a Jesus e diz: olha, pede para que a minha irmã me ajude, há tanta coisa para fazer. E Jesus deu uma resposta a ela dizendo: olha, Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada com tanta coisa. Maria, ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, tomam este texto dizendo assim: olha, o que eu preciso é exclusividade para estar aos pés de Jesus, e não é necessário absolutamente fazer mais nada. O importante é eu me colocar aos pés de Jesus, para ouvi-lo. Mas a vida não consiste apenas disso, e é importante que sejamos ampliados. Quando Israel saiu do Egito, eles se depararam com o Mar Vermelho, e aí a nação de Israel foi tomada pelo medo. Então o que eles fizeram? Eles clamaram. Eu imagino aquele povo todo o povo se prostrando, clamando, desesperados, para que Deus desse o livramento. Mas Deus disse a Moisés: Moisés, não é hora para ficar prostrado, chorando ou clamando. Não é hora para clamar, é hora para marchar. Então existe um tempo para você ficar aos pés de Jesus, mas existe um tempo para colocarmos a mão na massa, a mão no arado, e prosseguirmos a nossa jornada, executando aquilo que Jesus ordenou que devemos executar. Para algumas pessoas, servir a Jesus é estar com Jesus simplesmente aos seus pés. Nós estamos reunidos, nós estamos congregados, e este é um tempo importante, mas isso não é tudo na nossa vida. Lógico que não.
Neste contexto, nós louvamos a Deus, nós levantamos as nossas mãos. Alguém ousa, de vez em quando, aqui, debaixo de um desafio do pastor Evaldo, você pode dizer amém? E quando o amém não vem correspondido, vamos reforçar, você pode dizer o amém? Outro dia eu estava vendo a esposa do Theo Hayashi. Você pode dizer amém? Então vamos dizer amém. Então algumas pessoas, de vez em quando, dão glória a Deus. De vez em quando dá um amém. Isso faz parte. Mas isso não é tudo. Percebe? Não é tudo. Então algumas pessoas, elas buscam nesse texto uma afirmação para não fazerem nada. Simplesmente ficarem no contemplativo. É tudo o que Deus quer de mim. É a adoração extravagante. Mas adoração é obediência. Adoração é sacrifício. Adoração é entrega. Quando Abraão foi sacrificar Isaque, ele disse àqueles que tinham ido com ele, os dois rapazes: vocês fiquem aqui com as jumentas. Quem não adora fica com jumenta. Eu vou lá e vou adorar. E havendo adorado, nós retornaremos. O que ele iria fazer no monte? Um sacrifício, é uma adoração. Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Que haja em mim e em você a disposição para servirmos, e servirmos com toda a intensidade do nosso ser. E alguém diz assim: apóstolo, olha, eu sou assim com Jesus. O meu relacionamento com Ele se dá no nível de amigo, não de servo. A Bíblia é linda, a Bíblia é maravilhosa, ela tem a resposta, nós não precisamos inventar. E o próprio Jesus, ele vai dizer em João capítulo 15, versículo 14, ele diz: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quem ordena a um amigo? O que ele está dizendo? Vocês serão meus amigos. E eu não vou chamar vocês mais de servo, mas vou chamar vocês de amigos. Vocês são meus amigos, mas vocês continuam sendo meus servos. Afinal de contas, Ele é o Senhor. Vocês são meus amigos, mas vocês continuam sendo servos. E porque vocês são meus amigos, eu vou revelar a vocês, vou falar para vocês a verdade. Vou compartilhar os segredos do coração do Pai que Ele revelou a mim. O servo, ele não sabe o segredo do coração do Pai. Mas, porque vocês me servem, eu vou trazer a revelação do coração do Pai para vocês. Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E Jesus, ele vai revelar aos discípulos a vontade do Pai. E ele vai dizer: olha, não foi vocês que se escolheram a vós, mas eu vos escolhi e vos designei para que vocês possam ir e dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Então ele vai trazer a revelação do coração do Pai. A chamada de cada um de nós no reino é para a frutificação, para a multiplicação. Essa é a vontade do Pai que Ele está revelando a nós. Eu não vou chamar vocês mais de servos, mas que vocês continuam sendo servos. Vocês continuam. Êxodo capítulo 21 diz que quando um hebreu era comprado para ser escravo de um outro hebreu, ele trabalharia por 6 anos, e no 7º ano ele conquistava a sua liberdade. Era uma lei em Israel. Então ele compra um escravo judeu, hebreu, e ele vai trabalhar por 6 anos. No 7º ano ele está livre. Mas se ele, na casa, ele casa, e o seu senhor dá a ele uma esposa e gera filhos, quando ele se tornar livre, a esposa e os filhos continuarão na casa. Ele pode ir, tem a liberdade para ir.
E a Bíblia diz que se ele quisesse permanecer na casa, ele podia permanecer na casa. Então ele dizia: eu amo o meu Senhor, eu amo a minha família. E porque eu amo o meu Senhor, eu amo a minha família, eu quero permanecer na casa. Então ele era levado diante de um juiz, e a sua orelha era vazada com a sovela. É chamado servo da orelha vazada. O servo da orelha vazada. Nós somos os servos que temos as nossas orelhas vazadas, porque mesmo na liberdade que temos, nós fizemos a nossa escolha: permanecer, continuar servindo ao Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele? Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Observe comigo Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração fala do homem interior. Quem te trouxe para esse lugar foi o seu corpo. Uau, apóstolo, que revelação! Amarás o Senhor de todo o teu coração, é o homem interior, de toda a sua alma, fala dos sentimentos, das emoções, das paixões. Mas não é apenas com o homem interior, não é apenas com a nossa alma, isso envolve também o nosso corpo. O nosso corpo se torna o canal para a manifestação da glória de Deus na terra. As minhas mãos são as mãos de Jesus, a minha boca é a boca de Jesus, os meus ouvidos são os ouvidos de Jesus. Que haja em vós, que haja em vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos. Eu sei que na jornada da vida, e a vida não é para uma semana, a vida é para a vida mesmo, e a nossa jornada não é para a semana, para o mês, é para a vida. Quando a gente vai ficando um pouco mais maduro, aquelas coisas que aparentemente eram tão preciosas e valiosas, perdem o valor. Não que elas não sejam importantes, mas você coloca as coisas no seu devido lugar. E o mais importante para nós nesta terra é servirmos ao nosso Deus, nos colocando à disposição para sermos canais da manifestação da glória dele. A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Nós somos um ser trino. A honra procede do coração. Procede, é a nascente, é a fonte, mas não é o fim. A honra procede do nosso interior, mas ela se expressa, ela se manifesta. Por palavras, sim, também por palavras, mas não só por palavras, por ações, por atitudes, por comportamentos. Que os nossos pensamentos e as nossas palavras e as nossas ações glorifiquem e exaltem o nome do nosso Deus. E que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mateus capítulo 15, Jesus diz assim, olha, 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Servir é honrar. Há várias maneiras de servirmos a Deus. Há várias maneiras de servirmos a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de serviços na casa de Deus e no corpo, que envolve o corpo. Há diversidades. Eu estou aqui, nós temos um tecladista ali. Eu não posso desenvolver as duas coisas. Eu estou desenvolvendo algo que eu fui chamado para desenvolver. Ele foi chamado para desenvolver algo, e só ele foi chamado para fazer. Eu não posso fazer o que ele foi chamado para fazer, e também ele não pode fazer o que eu fui chamado para fazer.
Serão todos apóstolos, serão todos pastores, serão todos profetas, serão todos evangelistas, serão todos mestres? Absolutamente não. Cada um de nós fomos estabelecidos no corpo para cumprirmos um propósito. Mas é importante que cada um de nós possamos assumir o lugar que Deus nos estabeleceu. É importante que cada um de nós assumamos o lugar que fomos estabelecidos por Ele. Existe um lugar no corpo que foi designado para você. E se você se omite em desenvolver aquilo que Deus te estabeleceu para desenvolver, o corpo não é perfeito. O corpo não é perfeito. Então existe algo que somente você pode fazer no corpo. Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Há várias formas, várias maneiras de servirmos a Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele saía de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho, ensinando e curando os enfermos, expulsando demônios. E a Bíblia diz que muitas mulheres, dentre elas Joana, e o texto diz, Lucas capítulo 8, versículo 3, diz: Joana, mulher de Cusa. Quem era este homem? Ele era um procurador de Herodes, mas ela servia Jesus. A esposa de do procurador de Herodes, ela servia Jesus. E como ela servia Jesus? Não apenas ela, muitas outras mulheres, dentre elas Susana, diz que elas serviam a Jesus, prestavam assistência e serviam a Jesus com seus bens. Olha, serviam a Jesus com seus bens. Há muitas formas e muitas maneiras de servirmos a Deus. É possível que a maioria de nós aqui, a maioria dos que estão aqui, aqueles que nos assistem, nunca estarão na África, mas nós podemos alcançar a África através do quê? Dos nossos recursos. E temos compartilhado aliança para investirmos ali, e temos feito isso. Jovens estão em seminários se formando, temos nos comunicado praticamente toda semana, servindo a Deus. E há várias formas de servirmos ao nosso Deus. Quando você compartilha parte daquilo que Deus tem dado a você, com parte dos seus bens, você está servindo a Deus com seus bens. No capítulo 6 de Atos, a Bíblia diz que na igreja ali, os apóstolos estão envolvidos e comprometidos com a proclamação do Evangelho, e a assistência já não estava sendo bem feita. É um serviço que faz parte desde a igreja primitiva, que era assistir pessoas que eram viúvas nas suas necessidades. E é tão extraordinário porque o apóstolo Paulo vai dar uma orientação que não sejam inscritas viúvas com menos de 60 anos, até isso a Bíblia é clara. E escrevam as viúvas com menos de 60 anos, com mais de 60 anos, mas observe o comportamento. Se elas criaram seus filhos, se elas foram hospitaleiras, se elas lavaram os pés dos santos, olha, desenvolveram boas obras, tem uma recompensa para aqueles que servem. Sempre há uma recompensa. Diga, sempre há uma recompensa. Sempre há uma recompensa. O nosso Deus é um Deus de recompensa. O nosso Deus é um Deus de recompensa. Sempre haverá recompensa. E os apóstolos então decidiram escolher, separar homens cheios do Espírito Santo para desenvolver este serviço na casa de Deus, que era cuidar das pessoas que tinham necessidades, não estavam sendo assistidas nas suas necessidades. Interessante e muito importante que todos nós, como corpo de Cristo, estejamos conectados uns aos outros. Para quê? Para que sejamos acompanhados no discipulado e assistidos nas questões emocionais, espirituais e muitas vezes físicas. Eu, como apóstolo, eu não sou onisciente, eu não sei o que você está passando. Deus conhece o seu coração e o seu interior, mas eu não sei. E mesmo se eu soubesse, seria impossível eu estar com todos e assistir a todos, discipular a todos e aconselhar a todos. Por isso que Deus estabeleceu na igreja os pastores. E eu louvo a Deus pelos nossos pastores, porque estão sempre à disposição
para corresponder às necessidades, quer sejam elas físicas, espirituais ou emocionais. Em algumas situações mais agravantes, aí eu sou chamado, e mesmo que seja de madrugada, eu estou disposto a corresponder. Mas eu louvo a Deus pelos nossos pastores, eu louvo a Deus pelos nossos líderes de células, treinados, aperfeiçoados e se colocando à disposição para servir. Há várias formas de servir. Nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo, um ser integral. Esse é um tempo para estarmos aqui, mas nós não vamos permanecer aqui. Você vai voltar para a sua casa. A importância de ter um tempo de qualidade com a família. Na jornada, na nossa jornada e na nossa caminhada, muitas vezes não fomos instruídos ou bem discipulados, mas tudo faz parte de um processo. Com os nossos desafios, muitas vezes profissionais, para manter, sustentar uma casa, tantos conflitos são gerados. Muitas vezes desprezamos relacionamentos de pessoas que nós mais amamos, tudo para alcançar um êxito, um sucesso, e desprezamos as coisas mais básicas e essenciais que traz verdadeiramente a felicidade. Então é importante que você entenda que você é um ser trino, espírito, alma e corpo, e você pode caminhar bem em todas as dimensões, tendo um tempo de qualidade com você mesmo, um tempo de qualidade com a família. Existe um tempo especial para você. Desfrute deste tempo sem nenhum tipo de condenação. Somente não peque. Há coisas boas para se fazer sem precisar pecar. O pecado, mas o pecado que é gostoso. Se fosse ruim, ninguém queria. O que atraiu Eva? Ela vislumbrou algo para dar a ela satisfação. Olha o texto. Ela vislumbrou ser igual a Deus. Olha a semente. Satanás plantou uma semente no coração de Eva, dizendo: olha, sabe por que ele não quer que você coma deste fruto? Porque os teus olhos se abrirão, você vai se tornar igual. A Bíblia diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e não em Eva. Existe um lugar determinado por Deus para mim e para você nesta terra, no corpo de Cristo, que você se torne pleno, completo. Tem um tempo para você, tem um tempo para sua família. Dedique-se no seu trabalho. Outro dia eu estava conversando com um casal. Eles disseram assim: apóstolo, nós trabalhamos desde os 16 até os 46 anos, dos 16 aos 46, mas contando a jornada de trabalho, isso dá mais de 50 anos de trabalho, porque nós somos tão intensos, começando às 6 da manhã, até às 8, 9 horas da noite, incluindo sábado e domingo até às 13 horas aproximadamente. Ficamos saturados. Nós tínhamos ideias boas, mas nós não tínhamos mais força para desenvolver essas ideias. Então nós decidimos parar. Mas já podiam parar. Já podiam parar para desfrutar. Mas nós podemos desenvolver a nossa chamada profissional, termos o nosso tempo de lazer com qualidade, desenvolvermos a nossa jornada espiritual e colocarmos Deus em tudo. Não há uma dicotomia: agora eu estou trabalhando, Deus, você vai ficar no armáriozinho lá da igreja e no domingo a gente se vê. No domingo, olha, eu já estou decidido, está na minha agenda, o Senhor é a minha prioridade. Mas hoje é segunda-feira, e segunda-feira o Senhor sabe que é simplesmente o dia para trabalhar. Sim, na segunda-feira você vai trabalhar, e Deus vai com você para o seu trabalho. Deus vai com você para o seu trabalho. Não, apóstolo, mas a gente não mistura as coisas porque não vai ficar bem. É a identidade, você vai transmitir aquilo que você é. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Mas a gente precisa fechar. Eu quero mostrar para você que há uma grande recompensa em servir a Deus. Vamos para Malaquias, depois Apocalipse. Malaquias capítulo 3.
Malaquias capítulo 3. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 3. Atente para esse texto. Versículo 14 diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Imagina isso. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Imagina isso. De que me vale ser tão intenso na minha chamada? Não se deixe ser levado pelo encantamento deste mundo. Você vai ver posts, publicações e outras coisas mais, com cenários tão lindos, e você poderia pensar assim, o diabo dizer assim, você poderia estar lá. Por que você está aqui? Tão dedicado a este Deus. Este povo foi abençoado por Deus. Deus os prosperou. Deus os estabeleceu na terra, que mana leite e mel. E no final eles disseram assim, olha, inútil é servir a Deus. Inútil é guardar os seus mandamentos. Inútil é andar de luto. Você deixou de celebrar a vida. Você deixou de viver a vida para servir a Deus. Imagina. Agora o versículo 15. Ora pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Olha como eles pensavam. Nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Essa era a concepção do povo de Deus. Eles olhavam para as pessoas de fora. Eles diziam assim, olha como eles vão bem, como eles são viçosos, como eles prosperaram. Mas eles não tinham visto o final do filme. Mas a Bíblia mostra o final do filme. E diz o texto, versículo 16: então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. Olha, aqueles que temiam ao Senhor, em meio àquele povo que deixou de temer ao Senhor, e se expressavam assim, havia um povo que temia ao Senhor. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. O Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Olha o que eles disseram, preste atenção. Vocês estão dizendo que este tempo em que nós servimos ao Senhor foi inútil, nós não ganhamos nada com isso, renunciamos à nossa própria vida para servi-lo, fomos tão intensos na nossa chamada, o que nós ganhamos com isso? Mas dentro deste povo que falava assim, havia um povo que temia ao Senhor, e eles falavam diferente. Eles diziam assim, olha, o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele. Existe um memorial escrito diante de Deus, e não o deixe esquecer jamais daqueles que temem a Ele e que servem a Ele. Existe um memorial diante de Deus. Deus precisa disso? Ele nem precisa. Mas está lá um memorial. Versículo 17. E diz o texto: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o servem. Está falando de um dia, e vai chegar o dia. Isso não é o fim. Vai chegar o dia. Os elementos se fundirão. E Deus vai trazer livramento para quem? Para aqueles que o servem, para aqueles que o temem. Já começou a arder. Mas existe um memorial diante de Deus, para aqueles que temem a Deus e para aqueles que servem a Deus. E para encerrar, vamos para Apocalipse. Apocalipse, o louvor pode vir para o altar.
Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Apocalipse 2, 2. Diz assim: conheço as tuas obras. Ele não está dizendo assim, eu conheço as tuas palavras, eu conheço os teus sentimentos, eu conheço a tua intenção. Não. O texto diz, conheço as tuas obras. Não é a intenção, não são os nossos sentimentos. Ele conhece sim a intenção do nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. Mas a Bíblia não está dizendo, aqui é Apocalipse fechando. Lá era Malaquias fechando o Antigo Testamento. Agora Apocalipse fechando o Novo Testamento. Aqui está escrevendo a igreja. Lá estava escrevendo ao povo judeu. E é uma mensagem para nós também. Mas aqui está escrito a igreja. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho, o teu serviço, a tua paciência. Eu conheço. Deus conhece. E a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor terá uma recompensa. O nosso trabalho no Senhor terá uma recompensa. O nosso Deus é um Deus de recompensa. Então, preste atenção. Existe um tempo para você estar assentado aos pés de Jesus. Mas existe um tempo para você colocar suas mãos na massa, tomar o arado e seguir em frente.